Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olá, Eu me chamo Arthur Fonseca. eu sou o Flávio Henrique. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Fala Cristo Em um Rei. lugar diferente ainda. E ainda continuamos num lugar diferente, né? Vocês estão habituados a gente ver num lugar um pouquinho mais fechado, hoje está um pouquinho mais claro. É porque essa gravação está sendo feita pela manhã. Aonde nós estamos, mano? Seminário do Orione. Perto da Paróquia de Cristo Rei, para quem não conhece, é uma oportunidade também de você conhecer o nosso querido seminário aqui. Hoje agradecendo especialmente a Paróquia de Cristo Rei, que fez seu aniversário esse final de semana. Completou 50 anos de muito trabalho, muito esforço, muita perseverança também. Hoje nós temos um convidado mais que especial, né, Flávio? Muito especial. A gente pensou que não poderia chegar nele, mas a gente chegou. Importante, cara, é importante. Alguns chamam ele de providencial. Nós chamamos de provincial. Com vocês a gente apresenta o nosso querido provincial, Padre Josumar. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado a vocês pelo convite. Um abraço carinhoso a todo o povo de Ananindeua, mais especificamente aqui da Paróquia de Cristo Rei. Então, só desfazendo a confusão, não é providencial, não. A gente, quem providencia é Deus, mas a gente é da pequena obra da divina providência, mas o nome provincial vem de província, né? Porque é uma região geográfica do Brasil. A nossa, muito extensa, compreende quase que o Brasil inteiro, né? Vai lá de Minas Gerais, de Espírito Santo, Rio de Janeiro, pega o Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte, né? Mesmo que a gente não tenha tantas casas, mas quando tem que viajar para visitar, é muito distante. Então, a província, nós temos duas províncias no Brasil, né? Uma que é do Sul, São Paulo para baixo, e a outra que chama Província Brasil Norte, né? A padroeira Nossa Senhora de Fátima. E aqui, Ananindeua está dentro também dessa província Brasil Norte. Então, o provincial é aquele que é eleito por um período, né? Geralmente é 3 anos, renova mais 3, né? Eu tive que pegar um mandato tampão ainda do Padre Tarcísio, que foi verdade. eleito diretor-geral. Então, eu acabei vou completar o ano que vem 7 anos e meio, né? Nossa. Então, foi um Uma exceção. um mandato mais extenso. E compreende toda essa região. Então, a gente tem a sede lá em Brasília. A sede é em Brasília. Nós temos a reunião mensal do Conselho. O Conselho Provincial é formado por padres que são eleitos para esse período, né, para ajudar o provincial na administração da província. E, ocasionalmente, a gente tem que visitar, além de acompanhar de longe, né, hoje é mais fácil, pelos meios de comunicação, acompanhar de longe o desenvolvimento, as orientações que a gente dá para cada comunidade, para cada obra, a gente visita ocasionalmente. E dessa vez eu tive a alegria de poder vir participar dos 50 anos da Paróquia de Cristo Rei. Que legal. O senhor é de origem de qual estado, Padre? Eu sou uai também, sou mineiro. Ah, o senhor é mineiro. Tudo mineiro. No passado da nossa congregação, quando ela nasceu, aliás, começou em Minas, né, Sim, em Mar de sim. Espanha, né? Ela começou em Minas. E o seminário mais forte que a gente tinha e durou muitos anos foi em Belo Horizonte, né? Era um seminário, praticamente 60% dos nossos religiosos são todos dessa região. Depois que a gente foi expandindo para o Ceará, aqui para o Pará, agora que nós estamos começando com os primeiros padres, né? Temos 2 já nascidos aqui, formados nesse seminário, mas nós não tínhamos vocações ainda no Norte e Nordeste. Então, forte ainda é Minas Gerais. Minas Gerais. O senhor falou sobre essa revisita, né? É por isso que a província foi dividida em 2, Norte e Sul, devido ao tamanho do Brasil. Exatamente. Foi dividida, mas o Norte ficou na mesma situação. Pois é, né? Porque a gente ficou com a você maioria dos imagina, estados. Por exemplo, a gente não tinha, na época que foi feita a divisão, nós não tínhamos, só tínhamos Pará. Não tínhamos mais nada. É uma visita que vinha aqui. E o mais distante, que era o Tocantins. Nós não tínhamos o Nordeste, nós não tínhamos lá Buritis, lá em Rondônia, não tínhamos Boa agora Vista, né? Boa Vista, não existia isso. Então, era grande, mas era alguma região que estava mais distante. Agora nós temos muitas regiões distantes, né? Então, fica difícil da mesma forma.
Mas quando eu lembro naquele tempo, que eu era criança ainda, eu vi o provincial, pegava Cometa, o ônibus, a O aviação, ônibus, né? saía lá de São Paulo para vir para Araguaína, para vir para Meu Belém do Deus. Pará, porque avião era muito caro, ninguém viajava de avião, né? Era muito caro. Hoje acho que fica até mais barato do que viajar de ônibus, atravessar o Brasil, né? Com alimentação e tudo mais. Então a gente sentia naquela época como era difícil, né? Tinha que percorrer do Rio Grande do Sul até Belém do Pará, né? Atravessar o Brasil. Então hoje se facilitou nesse sentido, mas mesmo assim as distâncias continuam muito grandes, né? O senhor se imaginava Providencial, não. Olha, ele Não, foi falar, a não, gente não. não falava isso aqui. Realmente nunca imaginei. Na verdade, eu trabalho na direção provincial como conselheiro há muitos anos, né? Desde 2002, 2003, eu já era conselheiro. Eu fui conselheiro durante o período do Dom Enemésio, que virou bispo depois, né? Era padre Enemésio, o padre João Inácio, com o padre Tarcísio eu fui um período também, fui muitos anos conselheiro. Mas não tinha essa ideia, inclusive porque a gente não sabia que o padre Tarcísio ia ser eleito superior geral, né? Superior geral. Então, o mandato dele ia ser longo, e depois, quando ele terminasse o mandato dele, eu também já estaria mais velhinho, então não pensava disso, realmente não pensava. E nunca trabalhei, a gente não trabalha para isso, né? Ninguém trabalha, acho que as pessoas têm um certo reconhecimento pelo tempo de dedicação à congregação, a capacidade de poder gerenciar isso aí, né? Tem um aspecto assim bastante delicado. Eu era na época que eu fui eleito provincial, eu estava lá como reitor da Faculdade Católica Araguaína e do Colégio Santa Cruz. Onde o Padre Edson está Onde está o atualmente, Padre né? Edson. Olha, será que é um sinal isso aí? Eu confesso para vocês, estava lá, gosto muito de Araguaína, gosto do povo de lá, mas eu confesso para vocês, para sair daquele administrativo confuso e turbulento da época de crise e tudo mais, eu aceitei até ser provincial. É preferível. O pessoal fala assim, não, mas essa tarefa provincial é muito difícil. É difícil, mas é um trabalho diferente. É um trabalho diferente, é trabalho mais com o humano, com as pessoas, é diálogo, né? É muitas histórias ao longo desses quase 7 anos, né? De contato com cada padre, com o religioso, com o seminarista menor, né? Ontem eu conversei com 2, 3, hoje ainda tem mais um para conversar. Então, a gente acompanha. Hein? Você falou com o Batatinha? Quem que é o Batatinha? O Baratinha, o Magrinho. O de lá de Curralinho. Curralinho, aquele eu não conversei ainda não, porque ele ainda nem entrou ainda. Hoje ele tava, foi muito engraçado, porque arrumaram o lugar da mesa para sentar e eu fiquei na ponta aqui, tinha um lugar aqui, e ele procurou o lugar, ele não sabia onde ele sentava, ele com medo de sentar perto do provincial. Aí o pessoal olhou assim, perguntou o que é, ele tá com medo de sentar, falei, não, vai sentar, é aqui. Aí o Batatinha sentou do meu lado. Quase esqueci ele. Bom, e como é isso pra votação, pro senhor, é o mais bonito, é o mais feio, ou o que canta melhor. O que canta melhor, não tem nada disso. Bom, eu acho que é aquilo que eu falei, eu acho que chega um momento, exagerando um pouco e brincando ao mesmo tempo, né? A terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu acho que é um pouco, acho que é o histórico da gente, né? Realmente não é... É uma votação que é feita... em síntese, em tese, ela é consultiva. Então, se faz uma votação, se manda para todos os religiosos, né? E depois é mandado diretamente para o diretor-geral, né? Nos últimos anos, nunca se teve notícia de que alguém não foi votado e virou provincial. Eu até falava com o diretor-geral na época, olha, se não tiver pelo menos uns 70% de aprovação, eu não quero, porque sabe que o outro teve 30, mas eu tive 40? Não, quer dizer que a metade da província não concorda, não votaria em mim. Isso não é revelado pra gente. Não é revelado, mas ele disse, não, tranquilo. É assim mesmo. É assim mesmo, foi isso. Então a votação é feita e ele telefona pra gente, pra ver se a gente aceita. Depois ele também telefona para saber se os outros que foram eleitos para provincial, o que você acha? Fulano de tal, Beltrano, os mais votados são esses.
Geralmente a gente fica com os mais votados, a não ser que o mais votado fosse totalmente incompatível, fosse um delírio Na maioria. da maioria, né? Um delírio. Aí, não, eu prefiro fulano. Então, existe essa consulta, mas ela é muito respeitada, não é voto direto, assim. Votou é aquele, não existe isso. Votou é aquele, a gente apura as urnas. Quando é assembleia, quando é capítulo, sim. Aí, quem é votado para isso, aí a gente faz a apuração no conselho e os votos são... Funciona da mesma forma para o superior, no caso do Padre Tarcísio? Ou é diferente? Superior aí já é diferente. O superior, por exemplo, é no capítulo. Nós tivemos lá agora, né, e o Padre Tarcísio estava até assim meio temeroso. Ele acha, assim, pelo fato de ser brasileiro, muitos anos, pode ser que não tenha muita aceitação. Aí primeiro é votado para a presidência do capítulo. Então, quer dizer, tem que comandar o capítulo, independente de ser diretor-geral. Pode ser até um outro que não é diretor-geral, vai ser o presidente do capítulo. Durante 20 dias a gente fica ali, né? 20 dias de trabalho intenso, de coordenação e tal. E ele já foi votado quase por unanimidade como presidente do capítulo. E depois, faltando 3, 4 dias para acabar o capítulo, tinha que votar no diretor-geral. Tipo, de 47 que nós éramos, 45 votaram nele. Então, mas aí é direto. Né? É direto e votação, primeiro escrutínio, segundo escrutínio, ali é aquele grupo que vota. É só aquele grupo. Fechado, não é a congregação toda, não. Não, é só aquele grupo. Aquele grupo de 45 representantes do mundo inteiro. Né? É o colegiado, né? Do mundo inteiro. Os que foram eleitos para ir para o capítulo, eles têm autoridade para eleger o diretor-geral. E onde é que acontece essa Tudo em Roma, geralmente em Roma. Na Itália, né? Ah, foi que o Padre Pedro foi, né? Isso, exato. Exato. Exatamente, foi Roma. Isso acontece a cada 6 anos, porque o provincial a cada 3 anos é mudado e o geral é a cada 6. São 6 anos. Entendi. 6 anos, primeiro mandato. Geralmente é reeleito, geralmente. Pode acontecer, né? Ou ele não querer mais, ou acontecer um problema de saúde, precisar ser substituído. Geralmente é reeleito, mas é sempre com votação. No caso, 12 anos praticamente, 12 né? anos, uma vida O toda. Padre Tarcísio vai sair velhinho de lá, né? Ele já tá com a cabeça branca. É mesmo? E é mais novo que eu. Sério? 1 ano. Nós somos do mesmo seminário, nós somos da mesma região. Vocês não fizeram teológico aqui no Brasil, não? Fizemos. Ele também, estamos juntos. Eu vi um boato que o senhor foi pra fora estudar italiano. Falaram mentira pra você. Eu fui fora só pra fazer um curso depois de padre. Nunca quis. Agora o Padre Tarcísio passou a maior parte da vida dele na Itália, com outras funções. Trabalhava no Vaticano, trabalhava em outras funções, e ficou muito tempo. Aí quando ele veio para o Brasil, falou assim, chega de Itália, depois de muitos anos, ele queria pegar uma paróquia. Aliás, ele é doido com isso aqui, né? Com Ananindeu. Ele gosta muito de Ananindeu. Eu acho que já teve uma época aqui, um mês ou uns meses. Ele gosta muito de Ananindeu. E quando ele pensava quando ele assumiu uma paróquia aqui no Brasil, falou, agora sim, trabalhar com o povo e tal, lá em Belo Horizonte. Aí passou 1 ano e ele foi eleito provincial. Oh, meu Deus. Voltou pro administrativo. Voltou pro administrativo. E aí de provincial geral. O senhor é mais velho que o Padre Pedro? Sou. O Padre Pedro é formando meu. Mentira, sério? Eu era padre, já tinha 10 anos. 10 anos mais ou menos, quando ele veio para estudar teologia comigo. Caramba! Ele deve ter, não sei quantos anos o Padre Pedro tem. Acho que deve sei estar que a cada eu tenho 50. uns 10 mais do que ele. Não, ele tem 50 ainda não. Acho que não tem 50. Parece. Não, deve ter uns 45. A aparência é de 50. Ei, Padre Pedro, estão falando de você, fazendo fofoca o padre ao vivo, em público. O Padre Josué tá mais em forma que o senhor. Agora o senhor vai entrar em forma, que eu sei. Agora vai ter que entrar em forma. Na dieta do peixe. Dieta do peixe. O Padre Edson tem um pedido pra ele especial aí. Essa missão é buta, né? Mas o Padre Pedro, me fez eu rir na missa, eu disparei. Agora que tinha um santinho lá, igual baixinho e barrigudo. Quando eu entrei aqui, me identifiquei com ele, careca. Era o São, como que chama, gente? A congregação que tem lá, eu esqueço o nome do santo agora. Claré. São Santo Antônio Maria Claré. É gordinho e... Ele é gordinho, era um bispo, né? Gordinho e careca. Eu me identifiquei e falou, não.
E ele lá foi onde ele está agora, é um lugar onde os claretianos, é uma outra congregação, eles ficaram muitos anos, né? Então deixaram a marca deles, né? Devagarzinho a gente coloca a marca de Com Dom Orione certeza. também. Então o senhor fez o teológico com Aqui no Brasil. ah, Eu estudei junto com o diretor-geral, a gente estudava, eu entrei pro seminário com 11 anos de idade. Sério, É, padre? ele deve ter entrado com 12, 13. A gente estudava no seminário menor Nossa. de Belo Horizonte, depois cada um vai estudar filosofia, fazer o tirocínio em outro local. Foi na teologia, a gente novamente estava em São Paulo, estudamos juntos em São Paulo. Aí depois cada um tomou seu caminho, né? O senhor tem outra formação, no caso, sem Eu ser sou teólogo? formado também em psicologia, fiz psicologia depois de padre, né? É preciso, né? Precisa. Enquanto... É uma necessidade que eu vi, por exemplo, como padre, que muitos problemas... Primeiro que eu gosto de psicologia. Muitas coisas que as pessoas vêm tratar com a gente é de uma outra área. Uhum. A gente tem que ter a honestidade de dizer isso, né? Sim, Porque se a gente colocar tudo na mão de Deus, reza que passa, não passa. não passa. Às vezes você precisa de uma intervenção, de Um um acompanhamento, profissional na área de psicologia, né? Então a gente sabe que muitos problemas não são problemas espirituais em si, né? Claro que o espiritual envolve tudo, mas são problemas, a pessoa precisa de tratamento, a pessoa está com depressão, ela precisa ser encaminhada para um médico, para um psiquiatra, tomar remédio, precisa depois de um acompanhamento psicológico. Então é por isso que eu também tenho formação nessa área, mas a gente atua só indiretamente, né? Entendi. Aliás, como provincial, uma coisa que é uma coisa que a gente sente muito, né? Como provincial e depois antes, até quando eu estava em Araguaína, a gente perde o contato com o povo. A gente tem contato com o povo só quando a gente vem aqui nos lugares. Mas eu não tenho um povo, eu não tenho uma paróquia, Isso que eu ia eu não perguntar, tenho um né? atendimento. Chegou onde te queria. Não tem. Inclusive lá onde nós moramos, em Brasília, você já conhece lá? Sim, Santa Catarina? sim. Aquele lugar é um lugar assim de classe média altíssima naquela região. Um pessoal frio nas mansões, então nós não temos contato com ninguém. Ninguém vem à igreja ali na nossa capela. Eu celebro todo domingo, por exemplo, para os meninos do Cotolengo e para os noviços. Então, às vezes, 30, 40 pessoas. Só quando eu estou no domingo, eu estou visitando Ananindeua, se eu estou lá em Belo Horizonte, se eu estou no Nordeste, aí eu celebro com o povo. Mas é um povo que eu vejo ali e depois não tenho mais contato. Então, a gente perde muito, é claro que isso aí é cada cabeça, perde muito desse lado sacerdotal, né? Você passa anos sem fazer um batizado, sem fazer um casamento, sem visitar um doente. Você não tem essa função de pároco, não tem essa função de padre mesmo com o povo. Mas você está falando assim, em ser provincial ou... Não, ser provincial... Não, mas não tem, nós não temos paróquia. Tem só lá em Itapuã, né? Nós não temos paróquia ali. Então, a gente celebra internamente. Não tem povo. Não tem caras novas. O povo que está ao redor de nós é um povo muito rico, de mansões, que vão em outras igrejas ou não vão em nenhuma. Então a gente perde muito disso. Perde aquela essência, aquele contato com o povo. Aquele Quando calor, eu estou lá, né? às vezes tem muitos domingos. Ontem, por exemplo, estava aqui, domingo que vem eu vou estar em outro lugar, né? Então eu celebro no lugar onde eu estou. Não é que a gente perde esse contato total. Mas um povo que eu acompanho, eu fiquei 9 anos em Niterói. Saudade. Fiquei 9 anos em Niterói. Vocês foram no Enágio lá também. Vocês viram aquela Baía, a Baía de Guanabara, Oh, ali, meu Deus, aquela ali coisa assim. é fantástico. É o lugar mais bonito que nós temos da Eu congregação. Eu concordo. Aquela vista ali é linda. Então eu morei 9 anos ali. Então era ali o povo todo dia, né? O atendimento, as missas e tal, a administração. Mas faz parte, né? Como provincial é isso mesmo. Você fica mais na função administrativa e tem que ser a base espiritual muito forte também, né? Porque você tem que acompanhar cada problema de confrades, de padres, de clérigos, tentar resolver problemas de saúde. Problemas tem que providenciar, tem que ter muita bagagem para providenciar. Eu tenho, claro que tem uma equipe que trabalha comigo, tem o que chama o Ecônomo, né, o Padre Rezende, que trabalha nessa parte, mas tudo chega pra gente, né? Com certeza. Os problemas de crise econômica num hospital, numa faculdade, num colégio, numa obra que é igual aquela de Caucaia, lá o Cotolengo de Caucaia, todas as obras que têm problemas, né? A gente tem que ajudar a resolver e tá tentando ajudar a administrar, mesmo à distância, né? Quando a gente pode, a gente vai e visita aí.
bate martelo, decide uma coisa ou outra, mas é sempre uma coisa compartilhada. Mas o senhor age nesses problemas quando sai da mão do padre, quando tem controle, ou quando tem um problema que já age? Não, geralmente a gente confia uma pessoa para resolver os problemas, mas ninguém é tão bobo de ir sozinho, sabendo que o negócio está indo para o buraco e não compartilhar. Olha, a província tem que saber que nós estamos nessa situação. O que nós fazemos? Podemos? Estamos nesse caminho? Podemos? Porque tem a necessidade de ser uma coisa, sabe, no passado, pelo fato de ter essas distâncias, dificuldade de comunicar, a pessoa chegava aqui, comprava um terreno, deixava aí pronto, não tinha documento. Hoje não, cadê o documento? Onde é que está? A gente cobra, para a gente poder ter uma organização maior, porque hoje não se pode trabalhar como no passado. Eu, quando entrei no seminário, eu lembro que os padres colocavam 200 meninos dentro de casa, era orfanato, e saía pedindo comida aqui, ali, tal, pá, voluntário, uma coisa. As coisas funcionavam, fluíam, com dificuldade, mas fluía. Hoje, se você colocar 20 crianças, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter nutricionista, você tem que ter um psicólogo para acompanhar. Você não pode comer comida que vem de um restaurante, você não pode... Exatamente. Tudo é fiscalizado. Então se torna muito difícil. Eu falo, crianças não digo porque criança não existe mais no orfanato, mas um asilo, por exemplo. Eu sempre costumo falar isso e se você tiver um velho que está ali fora, jogado, cheio de mosca, sofrendo, ninguém é punido por isso, ninguém faz nada, ninguém toma providência. Pega aquele velho e coloca aqui dentro. Não, você tem que ter barra para ele subir, você tem que ter uma cama especial, você tem que ter psicóloga para ele, tem que ter nutricionista. Aí você, quando você institucionaliza a coisa, com certeza, cria essa dificuldade. Então, no caso, só para a gente entender, o padre, ele tem, por exemplo, vamos tirar o exemplo daqui de Cristo Rei, de Ananindeua. O padre Benedito, ele tem autonomia no local dele, desde que ele repasse certas ele situações. tem autonomia, por exemplo, ele é o pároco, ele é o diretor da comunidade. Uma coisa é ser só o pároco, outra coisa é ser o diretor da comunidade. O diretor da comunidade fica também por um período que a gente vai renovando. Né, o padre Pedro ficou aqui como diretor muitos anos, agora ele continua lá como diretor da comunidade. Né? Às vezes o diretor da comunidade pode não ter nenhuma função de pároco nem nada, é só um diretor da comunidade. Por exemplo, coloca um padre mais idoso aqui, que ele não tem mais força, energia para administrar a paróquia, mas ele é o diretor da comunidade, ele que reúne a comunidade, ele que dá os direcionamentos, ele que congrega, que une o pessoal. Traça os projetos. Mas quando é um diretor, o diretor ele tem essa autonomia. Agora é claro que eu estou sempre conversando. Eu estou fazendo isso. Não, olha, calma, espera, não faz. Epa! Mas a gente não pode ficar o tempo todo vigiando, tutelando. Acho que tem que ter essa liberdade de trabalho, né? Essa liberdade de trabalho. E nem deixar que só quando aparece problema você venha apagar incêndio. Por que não avisou antes, né? Por que não alertou? Por que não pediu autorização, né? Então não existe um controle em cima de nós, mas as pessoas querem, até precisam, né? Eu não estou aqui fazendo esse trabalho, mas eu tenho que ter um respaldo de alguém que me oriente. Tem gente que não segue muito essas orientações, prefere ir fazendo por conta própria. E depois a gente vai descobrir lá 10 anos depois, tá vendo? Estão com a dívida de não sei quanto, porque você fez um negócio sem a nossa autorização. Então tem isso. Tem que ter aquele bom senso, né, padre? Eu acho que tudo na vida tem que ter o bom senso, desde ser o padre ou paroquiano, o bom senso. Claro. Isso vai ser o melhor para a comunidade. Isso, uma coisa conversada. E depois tem entre eles aqui, vamos supor que tiver 3 padres, tem entre eles conversam, não chega no consenso. Pode ser que tenha alguém que, olha, discordo, isso. Nós estamos, por exemplo, com esse projeto, o projeto que o padre Pedro deixou aí. Precisa ter uma atenção muito grande com esse projeto, um carinho muito grande. Agora, por exemplo, começaram a aparecer os problemas, né? Tem muita gente que entra ali, muito menino que está entrando jovem. E às vezes tem pessoas que não têm boa índole, né? Com certeza. Se não tiver uma disciplina, um peso forte ali da mão da instituição para vigiar, quer dizer, depois, se acontecer algum problema ali, o problema é dos padres. São os padres que são os culpados. Se acontece alguma coisa que a gente sabe, tudo pode acontecer, né? Misturado, meninos e meninas. Então, esse cuidado a gente tem que ter de prevenção. Interessante. Vamos para perguntas polêmicas, Paulo? A pergunta polêmica, você falou sobre isso, sobre o padre ficar no lugar e depois deixar, né? Por que você levou o padre Pedro É direto aqui. É direto, direto e reto. O padre Benedito pergunta. Bom, essa questão da mudança do padre, acontece, né? É normal, porque todo padre que é de congregação sabe que é por um período.
existe um limite máximo, né, até. Existe um limite máximo, por exemplo, como pároco de 6, se der, renova mais 3 anos, tem alguns que ficam, né, 9 anos. Mas o Padre Pedro, ele, quando ele teve há 3 anos atrás, vou entregar a sua culpa. Alerta. Quando teve uns 3 anos atrás, ele foi também eleito para uma assembleia que nós fizemos na África. E lá nós vimos uma realidade assim muito bonita da congregação, de mistura com aquele povo pobre mesmo, simples, e de beleza também nas danças, aquela coisa toda. E ele ficou encantado com a missão. Ele falou comigo assim, olha, eu vou aproveitar que eu ainda tenho idade ainda, não estou tão velho, apesar de vocês estão chamando ele de homem quase 60 anos já, mas eu não estou tão velho, que tal se eu pudesse, né, participar de um trabalho missionário? E logo ele estava pensando na África, né? Falei assim, vamos ver, Pedro. Na nossa região, não aqui na África não precisa, mas na nossa região, na nossa congregação, a África é a mais promissora de todas, vocacionalmente. Lá eles têm, por exemplo, lá em Costa do Marfim, lá eles têm 50 anos de existência lá, como província, nós temos mais de 100 anos aqui no Brasil, né? Eles têm 50 anos e eles têm uns 70 padres. Nossa. Que são dali, daquela região. Mas não é só Costa do Marfim, depois tem Burkina Faso, tem Benin, outros países próximos ali, onde forma a província deles. Então, não tem necessidade de você mandar para essa região, padre. Tá cheio. Aí eu lembrei para ele uma história, Dom Orione, quando chegou aos pés do Papa Pio X, se não me engano, ele queria que o Papa autorizasse abrir uma missão na Patagônia, lá na Argentina, lá no sul da Argentina, na Patagônia. O Papa olhou para ele assim, e etc. Sônia, olha, eu tenho um lugar que precisa muito mais missionário, que é do lado de fora, na periferia de Roma. Então a sua Patagônia é aqui. Olha só. Na época falou, sua Patagônia é aqui. Ele obedeceu, coisa. Então eu fiz o mesmo com o Padre Pedro. A sua Patagônia é aqui. Aqui do lado. É aqui, ó. E é missão mesmo. Com certeza. Por que você vai missão na África? Missão ali? Sabe, você enfrentar horas de rio, distante, com todos não os tem desafios. internet. Não, tem que ter. Não tem, assim, na casa deles não tem. Mas ele tá arrumando um jeitinho de puxar. De vez em quando ele liga. Ele tá arrumando um jeitinho de puxar. Mas ele, realmente, eu fui com ele lá agora, ele tá saudoso, é claro, ele sabe que é um peso, mas isso passa, ele é muito emotivo, né? Ele sente muito, mas ele já tá começando a se encantar com o trabalho, o povo também já tá gostando. Bem moreninho, que ele pegou muito sol. Muito sol. Lá, sol. Você saiu de casa, você já tem sol, né? Não tem como ali, não tem que ficar dentro do carro, andando pra lá e pra cá. Ali é saudade do cinema, né, Padre Pedro? Pois é, mas então é por isso. Agora, as mudanças, elas deveriam acontecer assim, por um período, principalmente quem é pároco, um período de 6 anos no mínimo, né? Inclusive para ter continuidade no trabalho. Mas às vezes tem que mudar por uma emergência, que a pessoa não se adaptou, porque teve um problema na comunidade religiosa, internamente, ou porque teve um problema de saúde, ou porque é uma pessoa que seria ideal para um outro trabalho e que não temos outro. Então ele aqui pode ser substituído, lá não pode. Então tem um pouco isso, né? E tem muitos casos assim, por exemplo, eu saí de Araguaína, né, quando era diretor lá, ficar pensando, quem que vai vir para cá, gente? Aí olhando para o lado, para outra situação e tal. Aí eu pensei num padre que estava vindo da Itália, padre Josimar. Ele até aceitou, mas depois teológico? Que está no filosófico. Filosófico, isso. Josimar, eu sou Zu, ele é Zi. Aí ele foi e ficou lá uns 2, 3 meses. Depois ele mandou, falou assim, pelo amor de Deus, me tira daqui, porque senão até meu sacerdócio fica ameaçado. O negócio aqui é difícil demais, eu não tenho cabeça para isso. Na emergência, aí você pega o padre Edson, tá lá, e ele aceitou. E manda o outro no lugar dele. E lá ele consegue. Um padre novo, com 30 anos. Realmente o impacto é muito grande. O Padre Edson tem mais caixa para aguentar. O Padre Edson já é muito velho, eu acho que não é tão velho, ele só é careca. Deve ter uns 65 anos. É outro que eu recebi no seminário com 14 anos. Olha aí, ó.
Padre Zenildo. Ele era tentado daquele jeito que ele é? Já era, não era menos. Aí depois... Família, um abraço, família. Gente, esse podcast aqui tá na fofoca da congregação. Ainda bem que a gente fala com uma amizade, com fraternidade. Com certeza. Né? É muita amizade entre nós. Mas ele tava, então assim, é uma emergência. Tinha 2, 3 anos que ele estava lá. Ele aceitou aqui, sabe? Porque precisa. Então tem situações que é emergência mesmo. Mas não deveria existir uma troca muito grande. Inclusive os bispos reclamam quando é pároco. Vocês trocam demais. O povo começa a fazer uma caminhada e aí muda. Inclusive foi por isso que o Padre Benedito já estava aqui, já conhece essa realidade. Para ele não é novo, então ele dá continuidade. Mas é sempre nessa perspectiva. É isso que eu falo do Padre Benedito, que deixaram ele aqui, né? Só fez a troca do Padre Pedro, o Padre Benedito já Exato, aqui, ele já estava aqui. É diferente quando outros anos que trocavam o padre drasticamente. É. E antes era também eu posso confessar isso agora, depois que passou. O Padre Benedito é o que estava na mira para ser tirado, porque eu precisava dele em outro local. Olha só. Aí quando eu tiro o Padre Pedro, não, 2 de uma vez aí não dá. Então vai ter que deixar. Alguém tem que ajudar. Tem que ficar, o Padre Ribamar tá recém-chegado. Tinha chegado, recém-chegado. Talvez venha um outro no início do ano que vem. Mas ainda estamos estudando, né? Precisa também um pouco mais específico para o seminário, senão fica tudo nas costas do Padre Benedito aqui, fica difícil. A gente está subindo uma campanha de que Padre Erinaldo aqui, né? Não deu? Muito bom, viu? Muito Vocês estão querendo o filé também, né? Vocês estão querendo o filé, né? Eu já até falei com ele lá no Enário, falei, padre, arruma essas malas que se Deus quiser, Nossa, Vai virar vai virar paraense. Ele se sentiria em casa, imagina, ele adora lá em Buriti. Ele tem quase 7, 8 anos que ele tá lá. Pois é, já deu veio tempo. tirar, mexer com ele, fala, padre, mais um pouquinho. Agora acabou. Mas essa função é muito, sabe, essa função minha não é uma função assim de muito conversada, não é. Não é só o senhor que decide. Não é só eu consulto, converso muito com eles, né? Não tem essa coisa ó, antigamente você mandava uma carta, você transfere de lá para cá, tô te esperando em tal lugar. Tirava assim. Passado. Não, hoje é conversado. Tanto o Erinaldo, por exemplo, já tem esses anos todos, sempre ele pede para ficar um pouco mais. Só alguma saída abrupta é por extrema necessidade, seja do padre que está saindo, do religioso que está saindo, seja do local que está precisando de alguém realmente que não pode ficar sem, né? Mas a gente tem alguns buracos aí que precisam ser tapados. Tem coisas que dá para ir aguentando até o ano que vem, né? E nós temos poucas ordenações ultimamente, pois né? Nós temos poucas ordenações. Começa uma caminhada com 10 e tal, chega no final 1. Quando aparece, né? Então, o ano que vem nós temos só, no final desse ano, início do ano que vem, só temos mais um padre que estava, inclusive, lá que vai ser ordenado, né? Estava na Itália, estudando lá o André Sabino, já está no Brasil se preparando, né? Mas já tem destinação certa, né? É lugar onde já está. Nem deu, será? Deixa o Erinaldo quieto. Olha, vamos subir a hashtag, viu? Erinaldo no Pará. Padre, e de onde veio o dom de cantar? Bom, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender. Eu tenho uma história assim muito. Pra quem não sabe, só interrompendo, pra quem não sabe, o Padre Josumar tem um CD gravado, né? É um só? 8 CD gravados, meu Deus do céu. Mas justamente, é interessante saber. Tem 8 CD gravados, ninguém conhece, como é que é isso? É uma coisa de opção mesmo. Eu nunca quis assim, eu gosto de produzir o material, de produzir coisas muito boas quando eu estava no Rio, etc. O estilo de gravação, de material de gravação, mas nunca foi meu interesse assim de tornar uma estrela, de sair. Não, é muita perseguição da mídia em cima. Bom, mas a minha história começou assim. Eu sou de uma família que tem um tino assim, meio artístico, né? Eu tinha um avô que tocava trombone em banda, umas tias que cantavam, etc. E lá em casa, até hoje, eu sou o que pior arranha violão. Todos os meus irmãos tocam violão. E quando eu vou de férias, quando eu vou ficar com eles lá, é sempre um sambão, aqueles churrascos de fim de semana, a gente canta, toca. Então tem isso na família. Nós somos 5 irmãos e todos eles tocam, cantam. Tem um pouco esse sangue de artista na veia. E no seminário eu comecei, sabe, em uns showzinhos que tinha no seminário, tinha 11, 12, 13 anos de idade, showzinhos, cantavam uma coisa ou outra.
Aí teve na época se fazia música para liturgia. Não era igual hoje que se produz música assim que serve para tudo e que o padre está na televisão. Não, era padre só compositor, ele só compunha cantos para missa, para liturgia. Então, por exemplo, toda a Bíblia é comunicação. Ninguém sabe, mas o original dessa música, eu era seminarista, pequeno. E o padre que era reitor do seminário era orionita. O padre José Cândido da Silva era orionita. E ele era músico. E músico de muitas músicas lindas, que hoje não se toca mais naquela época. Então, eu tinha 12, 13 anos, ele me convidou para ter participação em algum play. Como chamava? Compact disc, né? Não é da minha época. Tipo, aquela bolachinha. Tinha o bolachão e a bolachinha. Aí fazia a bolachinha, que era canto de entrada, canto de ofertório, canto de comunhão, a missa completa. Entregava para as paróquias, todas as paróquias compravam. Então tinha isso. Então, por exemplo, toda a Bíblia missas de Páscoa, missa de Natal e tal. Aí, se um dia vocês ouvirem o original assim, aí tem o padre que depois você ouviu uma vozinha assim, ó. Os profetas sempre... Você é uma freira? Não, é porque eu tinha 11 anos. Era, senhor? Era? Olha 11 só que anos de legal. idade cantando com a voz. Não tinha trocado de voz ainda. Então, aí começou assim, mas eu fiquei anos e anos sem mexer com isso. Só cantava assim, casamento, uma festa, uma coisa ou outra. E depois de padre, eu estava em Rio Bananal, já depois de 6 anos de padre, que eu resolvi fazer um primeiro CD por conta própria. Depois fui para o Rio, aí me aliei lá a um pessoal que mexe com música religiosa e fizemos outras gravações. Então é aquela coisa meio doméstica. É comercial também, que você tinha que vender o produto, e meio doméstico. Mas depois com a pandemia parei tudo e só tem composições guardadas para um futuro projeto. Depois de deixar de ser provincial, quem sabe? Talvez sim, ou quem sabe até esse ano que vem. E hoje também não tem CD, mas não existe mais Pois CD, é, né? tudo tem CD, né? nas mídias digitais agora. Mídias digitais. Inclusive os noviços lá já colocaram algumas coisas minhas aí no Spotify. É interessante, olha, YouTube, qual é o canal que é pra gente poder divulgar? Aí depois eu vou mandar pra vocês, eu Olha não sei aí. dizer sou assim meio alheio a essas coisas assim, e deixa eles querem fazer, então vão fazendo, toca. Mas é interessante mesmo conhecer um pouquinho Mas é um congregação. trabalho musical meu, eu fiz com a maior parte deles, eu fiz com um parceiro meu que se chama Demétrio, uma pessoa espiritualizada, mas não uma pessoa ligada diretamente à igreja católica. Frequenta a igreja e tal, mas não é que seja... E ele é um compositor assim de mão cheia, sabe? E entende de música, tem tino musical, conhecia muitos instrumentistas bons, que às vezes estavam no Rio de Janeiro de bobeira lá. Então, às vezes, você pega uma faixa assim, para quem entende de música, quem está trabalhando nesse mercado, olhava assim, pô, mas esse cara aqui tocou com Maria Bethânia, tocou com Milton Nascimento, tocou com a Ivete Sangalo, e tá lá no CD. Porque eram pessoas que estavam desocupadas naquele período, tinha contato com ele, então ele chamava. Vem cá colocar um baixo nessas músicas aqui. Então, ao invés dele cobrar R$1.000 para colocar em cada uma, ele cobrava R$1.000 para colocar em 12 de uma vez. Caramba! Por amizade. Então, por isso que tá o nome de pessoas. Então, a qualidade musical é muito boa, a qualidade musical. O cantor nem tanto, mas a qualidade musical é muito boa e, sabe, é uma mensagem que você passa com essas músicas. Então, um pouco a história é essa. Que interessante, isso aí é importante, porque assim a gente vai conhecendo também um pouco mais sobre o Senhor, sobre a riqueza que tem a congregação, dá bastante frutos, né? Não só o Senhor, mas também tem padres que trabalham diretamente no Vaticano, né, padre? Tem alguns padres, mais na província do Sul, que são doutores, que dão aula em faculdade de teologia. Já tivemos outros até mais significativos no passado. Mas é isso, sabe? Agora, aquilo que eu acho que tem que ser a nossa característica é isso, né? Pessoas que estão, assim, voltadas mesmo para os pobres, para as pessoas mais necessitadas. Dom Orione, inclusive, dizia, eu quero que a gente seja jesuíta, mas jesuíta dos pobres. Os jesuítas são sempre os mais letrados, mais inteligentes. Ele queria que a gente estudasse, se dedicasse, fosse audaz, mas que tivesse toda a atenção voltada para as pessoas mais pobres, né? Então, isso é característico nosso.
É isso que deve nos distinguir. Quando eu vejo, por exemplo, lá um padre, como chama aquele padre que está lá em São Paulo, aquele da distribuição de quentinha para os pobres, Eu padre, esqueci o nome dele, é o... é famoso aí no Sim, Brasil, está na sim. mídia todo dia, né? Que a gente pode até divergir dele. Senhor, que bom se fosse um orionita, né? Se Pois a gente é. destacasse nisso. E tem algumas pessoas que destacaram. Nós tínhamos uma irmã A que gente já morreu. faz isso daqui, viu, padre? Eu vou dar caridade. Pois é, mas eu sei disso, pois é. Mas esses dias eu já falei indiretamente lá para vocês, lá em Goiânia. Falei indiretamente, era para vocês, é isso. Então, a nossa característica é essa de caridade. Sim, Claro de que missão todos- mesmo. É essa. A gente sempre fala aqui a questão da oração, orar e ação. É. Porque não adianta a gente também ficar só lá todo domingo na igreja, A rezando, igreja só de participando. louvor, só de Exatamente. sabe, eu e Deus. Se tu não vai pegar e botar em prática aquilo, porque acho que vai ser uma fé morta, como já diz a É. Bíblia, né? E o Dom Orione já dizia há quase 100 anos atrás, fora da sacristia. Venha, se nutre de Deus, se alimenta da Eucaristia, mas depois o mundo precisa do testemunho de vocês lá fora. Né? E tenha certeza, o trabalho que vocês fazem, que outras pessoas fazem, ele testemunha mais do que horas e horas de pregação. Eu acredito. Horas e horas de pregação. Eu me lembro uma vez que eu estava em Niterói, numa igreja que a gente celebrava sempre, mas ela era perto de uma favela muito, muito grande, e teve uma enchente, uma chuva torrencial, que aquelas casas desceram todas, o pessoal ficou sem abrigo, e de madrugada me perguntaram se podia, o pessoal querendo passar aquela noite dentro da igreja. Aí eu falei assim, claro, não tem como a gente negar. Né? Eles foram para a igreja e acabaram ficando 2 meses ali. Aí o pessoal perguntou, não vamos celebrar. Eu falei, Deus vai dar um jeito. E eu dizia, depois aí começaram o acolhimento, as pessoas passavam de ônibus, viam aquela igreja cheia de gente ali, tudo, cama e tudo mais. Eu falei assim, olha, meses e meses pregando dessa igreja não toca tanto no coração das pessoas como esse gesto que nós estamos tendo aqui, de acolher as pessoas. É isso que fala, o evangelho vivo está aí. Então isso é muito importante, que a gente tenha essa noção. Claro que não podemos fazer da nossa cabeça, é Deus que nos fortalece. Mas é preciso que a gente tenha a coragem de sair ao encontro de quem sofre. Né? Tem aquela frase, palavras motivam, mas exemplos arrastam. Arrastam, exato. Tem no livro de Dorione, não sei qual é. As palavras, elas tocam, elas fascinam, mas quem arrasta mesmo é o exemplo. Padre, o que a congregação ela busca do jovem que participa da paróquia, de uma paróquia orionita? O que a congregação busca? Além de vocações, claro. Eu acho que a questão da juventude, né, ela nunca foi dissociada do nosso carisma, né? Dom Orione sempre viu a juventude como o sol ou a tempestade, né, do amanhã, dependendo de como você trata. Dom Orione, as primeiras providências que ele tomou foi em relação a adolescentes, jovens, crianças que precisavam ser educados. E ele, claro que tinha uma visão daquela época, formar para a família, para a pátria, para a igreja, para terem ideais nobres, né? Essa formação que ele visa. Hoje não é tão simples você fazer isso, inclusive porque você não tem mais orfanato, internato, isso às vezes pode até corromper as crianças. Mas nas paróquias é preciso que a gente olhe para a juventude não só como futuro, mas como presente, e como a força verdadeira nos motiva a seguir em frente. Eu trabalhei muitos anos como pastoral da juventude, esses enágios todos começaram lá, eu fiquei como conselheiro na província, então esses enágios todos a gente que coordenava um pouco do passado. E sempre falava sobre isso. A maior dificuldade para um padre é trabalhar com juventude. A maior dificuldade para a igreja é trabalhar com a juventude. Por quê? Trabalhar com catequese é fácil. Necessário, urgente, não pode ficar sem. Liturgia você tem que ter. Dízimo tem que ter, né? Senão fecha a igreja. Casais. É bom trabalhar com casais. Trabalhar com jovem é a melhor e a pior coisa. Porque você decepciona o tempo todo. Você começa um trabalho, o jovem casou, arrumou um emprego, passou no vestibular, foi embora da cidade. Existe uma rotatividade muito grande. Então, mas para mim, o trabalho com a juventude é o que devia ter mais peso na igreja, porque
O jovem que desafia, o jovem te questiona, o jovem te contraria, o jovem, sabe? Então tem gente que diz, cara, o jovem é complicado. Então eu sei dessa dificuldade, não é fácil, mas eu sinto que trabalhar com a juventude, e a gente estimula muito isso, devia ser o nosso carro-chefe, porque é o maior desafio, mas é aquilo que a igreja mais precisa. Não só porque no futuro esses jovens vão continuar, mas porque eles podem irradiar o mundo. O verdadeiro apóstolo, já dizia o Paulo VI, São Paulo VI, né? O verdadeiro apóstolo do jovem é o outro jovem. Não sou eu, não. É você dando testemunho aqui, vivendo a sua fé, que você vai tocar no coração de um outro jovem. O verdadeiro apóstolo do jovem é o outro jovem que está na igreja. Então, acho que essa é a importância de fazer com que a religião não seja uma coisa ultrapassada, é uma coisa moderna, é uma coisa atual, urgente, necessária, que não é só para idosos, é para os jovens também. Então, acho que é isso que a gente espera, né? Que os jovens tenham cada vez mais dinamismo, né? Mas precisa de cuidado constante. Vocês aqui, se alguém descuida e para de alimentar, dissolve no instantinho. Verdade. É muito melindroso. Aí começa novamente. Vamos fazer um grupo de jovens, aí começa. Se não tiver esse cuidado, está sempre alimentando. Então, por isso é importante, mas é um desafio. E, padre, a congregação ela tem várias missões no mundo todo, não é isso? Se um jovem daqui, por exemplo, do Pará, por exemplo, queira fazer uma missão na África, por exemplo, ou algum outro país, a congregação teria como me ajudar a fazer essa missão? Lembra da história da Patagônia? Sim. É aqui do... Não, olha, uma missão depende. Isso já teve muito na congregação. Por exemplo, os italianos iam muito para a África, mas iam em outras condições, eles tinham condição de se manter, eram pessoas adultas, mas por períodos, assim, por temporadas, sempre foi possível, né? Por exemplo, eu tenho um colega aqui que foi da PJ há muito tempo, não sei se você conheceu o Rafael, agora ele é candidato a deputado estadual lá no Brasil. No Rio. Eles ficaram 2 meses, ele e o colega dele, ficaram 2 meses em Moçambique, trabalho de visitar as comunidades mesmo. É possível quando existe essa tratativa antes, se alguém realmente se empenha, quer de fato, é possível e está disposto também ao que der e vier. Mas precisa ser conversado. Não existe essa impossibilidade, mas é muito bonito e a gente gostaria muito. Mas só que às vezes a gente não consegue fazer isso nem dentro do Brasil. A gente gostaria, por exemplo, que um grupo, por exemplo, fosse lá em Buritis, ficasse lá 15 dias trabalhando lá com o Padre Reinaldo. E fosse para as comunidades, visitasse, fizesse. É isso que a gente devia começar. Sim. O Padre Pedro, por exemplo, daqui a pouco, no futuro, não muito distante, a casa lá vai ter alguma acomodação que dá para receber até um grupo de jovens lá. Já intimou a gente para ir lá. E é muito interessante, Você vai ver que vibração que o povo de lá, simples, aquele povo simples, mas tem que energia, né, de receber pessoas de fora. Eles ficam muito felizes. Mas não se descarta essa possibilidade, principalmente na África, né? A África ou Índia, lugares onde pode se fazer esse tipo de missão. Interessante. Eu já conseguiria sobreviver porque eu sou formado em gastronomia. Então tá bom. A gente foi uma vez deixar de questão do Zerone lá e foi continuar o que não foi. Aí as pessoas, era um grupo de guardas, acho que eram 20 guardas ou mais, uns 30 guardas. Todo mundo chegava assim: você é seminarista? Você é seminarista? Eu falei: não sou. Não só resolve. Aí pensava que trabalhar na igreja era só o seminarista. Pois é. E é bonito ver esse testemunho do jovem que vai, que parte. É interessante mesmo. Flávio. Sobre essa relação da Sul e da Norte, como é? Já foi assim, quando dividiu, né, existia uma afinidade maior, uma proximidade maior. Hoje, se bobear, alguns padres nem se conhecem, alguns mais novos, né, acabam não se conhecendo. Eles só se conhecem na teologia, que teologia estuda junto. A teologia nossa é em Belo Horizonte, então estudam juntos. Não tem essa distinção. Mas, por exemplo, alguém vai estudar em Roma, fica em Roma, etc., faz teologia, lá acaba ficando um pouco desconhecido do restante da província. Mas nós temos no início do ano uma reunião chamada dos 3 conselhos, que é o Sul, o Norte e as Irmãs. Tem alguma programação que a gente faz em conjunto.
tem muita programação que a gente faz em conjunto. Por exemplo, o Enágio Interprovincial a gente faz em conjunto. Um chamado Enemeco, que é mais para os técnicos das nossas obras, se faz em conjunto. Agora nós temos em outubro Aparecida em conjunto, que se faz, se une. O Encontro da Família, né? Irmãs, vai todo mundo, é o Encontro da Família Orionita, carismática. Então tem várias atividades que a gente faz em conjunto. E a gente se encontra sempre, os provinciais se encontram, tem coisas que a gente trata entre nós, mas é administrativamente separado, cada um tem a sua vida própria, né? A Província Sul ainda tem uma parte em Moçambique, né? Tem Moçambique também. Como é que faz essa administração para tem alguém que vai representar eles? Eles têm que eles? visitar sempre, eles têm que manter economicamente. Pois é. Manter O desafio lá também é um pouco Vocês grande, fazem né? todo ano, o Dia Missionário Orionino, uma coleta que se faz, todo o recurso deles sempre foi para Moçambique. Então eles é que constroem hospital lá, eles que constroem creche, eles que fazem tudo. Lá não tem dinheiro para investir. Quem é o atual provincial lá? Chama Padre Luizinho do Sul, é o Luizinho. É um baixinho, lourinho. É o Luizinho. Então ele é o provincial. Aliás, há pouco tempo ele estava em Moçambique. E tem padres brasileiros, né? Padres brasileiros. Inclusive tem um padre que precisou de ir com emergência para lá, que já estava indicado para vir para cá. O Padre Pedro Raimundo, que é lá de Pernambuco, ordenou há poucos anos, 2 anos atrás, e ele iria vir para cá, mas aí necessitou na missão e tal, etc. E agora ele ia ficar temporariamente, mas estão precisando muito dele lá, então está ficando lá ainda. É do norte. E está emprestado no sul. Está emprestado no sul e no Moçambique. Acontece também, ó, o Padre Sérgio, né? Não era da nossa província, ou era? Sérgio Shoa? Não, o Sérgio é outro, é meio assim, ele gosta de ser missionário, então queria vir pro Brasil, ele esteve na Venezuela também, e aí tá feliz aqui, agora tá lá em Rondônia. Mas ele comendo muito churrasco. Ele é meio emprestado. Nós estamos com um padre que ainda hoje mandou uma mensagem para mim, que ele tem que resolver um problema na embaixada. Um indiano, né? Um indiano que estava lá na coisa, ele estava no Enágio, né? Tava. Então, tem 2 meses que está no Brasil e está para chegar, mas esses não ficam, a não ser no futuro, se quiser, mas eles não ficam administrativamente dependentes da província. Eles estão a serviço da província, mas eles pertencem à província deles, de origem. E vem um outro da Itália, que é romeno, né? Que vai ficar lá com o Padre Pedro. É emprestado também. É emprestado, mas quer vir para a missão. Pode ser que fique 6, 7 anos, não sei. Pode ser que goste tanto do Brasil, não queira voltar mais. Vai lá só de férias, né? A gente falou que o padre Sérgio era irmão gêmeo do Padre Pedro. Cara. E os dois se entendiam muito bem. Inclusive, no Brasil, o Brasil também nós temos uns 4, 5 padres espalhados pelo mundo que vão emprestados, mas vão ficando. Eu já tenho 20, 25 anos que estão fora na missão. Padre, em relação a Roma, a congregação lá não tem nenhuma seleção de futebol para disputar a Copa do Mundo da Vaticano? Nós só temos perna de pau. Meu Deus. Padre, não fale isso pro Padre Benedito que ele fica triste. Só tem perna de pau. A única coisa que tem é gente fanática de futebol. Tem uns que para tudo. Se puder estar celebrando a missa, o Galo tá jogando. O senhor é Galo? Eu sou, mas quem é mais fanático é o Padre Francisco. É mesmo? Padre Francisco, Padre... Tem outro que é muito fanático de futebol. Tem vários. Tem uma turma. Os mineiros, então, lá são... Celebra a missa rapidinho. Amém, tchau. Amém, porque eu tenho um jogo do Galo. Tem um padre de Nossa Senhora de Fátima do Santuário que ele celebra a missa e corre pro Baianão, que assiste o jogo do Remo. Gente que é. E torce mesmo. E sofre, e se bobear, passa mal. Nós tínhamos muita gente fanática de futebol. Mas nós temos poucos cariocas, então a gente não sabe medir, né? Mas a medida que a gente tem são dos mineiros. Os mineiros ou é cruzeirense ou é atleticano, mas Que interessante, padre. Agora, falando sério, relação sobre a Roma. Qual é o papel que a congregação desenvolve lá dentro? Tem um papel específico a congregação? Não, a congregação ela nasceu na Itália, né? E as grandes obras da congregação, todas estão lá, né?
Mas o mundo passou por um processo de mudança muito grande. Aquilo que a gente fala que hoje é difícil fazer aqui, lá também eles passam por esse processo. Tudo é muito asfixiado pelo controle do governo, né? Então, na Itália tem muitos asilos, tem muitos cotolengos, tem colégios, escolas, muitas paróquias. Agora tem um trabalho muito específico que a congregação faz, que é de ajudar os refugiados, né? Tem muita gente nas nossas casas, os refugiados que vêm, ou então gente que vem da África, que vem da A própria Ucrânia, né? Agora da Ucrânia nem se fala, né? Até as crianças do cotolengo que nós tínhamos na Ucrânia, elas foram transportadas, foram salvas, né? Transportadas para Roma, para a Itália, e foram acolhidas lá. Então, um trabalho social muito grande que tem. Mas, além de ter esse problema com o governo, né, as exigências todas governamentais, a Itália passa por um declínio muito grande, né, de vocações. A fé católica lá está... É a fé católica e as vocações, né? Então, o noviciado deles é vazio. Se não vem gente da Índia, da África, não tem trabalho para o mestre. Então, tem que rezar por muito, enquanto, né? nós ainda temos poucas vocações, mas temos. Mas é preciso que a gente não deixe o secularismo chegar a tal ponto, né? Porque existe uma indiferença à fé, à religião muito grande na Europa, né? Então eles fazem os no futuro quem vai dominar a Europa vai ser a África, a Índia. Se continuar nesse ritmo, quem vai comandar tudo, porque eles não têm vocações. Mas o espírito é o mesmo. O senhor, como é ser eurolito? Para mim, é um desafio, né? E teve uma época que um dos lemas do capítulo era justamente esse, ser hoje o fundador, né? Uma responsabilidade muito grande e às vezes até uma vergonha da gente não ser nem o dedo mindinho de Dom Orione, né? Porque era um homem bravio, então. Mas ser Orionito para mim se confunde com a minha entrada no seminário, com as experiências que eu tive. Eu tive experiências assim muito, não intelectuais, mas eu saí de uma cidade do interior, tradicional, padre, toda a sua áurea de poder e tal, aquela coisa toda. Eu era coroinha, aí fui para um seminário que eu encontro lá uns padres jovens. O Enemésio estava ordenando naquela Caramba. de calção, jogando bola, fazendo limpeza, cortando grama. O outro que subia ia lá para lavar o vaso, ensinar a gente como que lavava o vaso. Depois à tarde tinha futebol, esporte, todo mundo junto. Depois eu fui vendo aquele estilo de padre, de simplicidade de vida. O estilo deles é totalmente diferente daquilo que eu conhecia. E aquilo que foi apaixonando a gente. Eu tinha um reitor, que era o padre Renato, me lembro do episódio até hoje, né? Ele era uma pessoa muito simples e muito inteligente, lúcido, dava aula pra gente de várias disciplinas. Todo dia tinha uma mendiga que batia tal hora lá, 15 minutos antes do almoço, batia. O pessoal ia lá, levava um prato de comida para ela. Um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses. Um dia o padre Renato decidiu, não, chama a mendiga. Punha na mesa deles, dos padres, para almoçar com eles todo dia. Na hora que ela batia, já abriu, ela entrava, sentava na mesa, comia com eles. E tantos outros exemplos assim de simplicidade, de cuidado com os pobres, de carinho para com as pessoas, a linguagem dele, o que ele ensinava para a gente. Então isso foi fazendo com que a gente se apaixonasse por São Luís Orione na prática, não só pela teoria, daquilo que a gente ia ler nos livros depois, que a gente conheceu. Um estilo de vida assim, mais próximo do povo, mais simples. E é isso que devia ser. Nem sempre a gente consegue, mas é se identificar. Para mim, ser orionita é se identificar com a dor do povo, se identificar com as pessoas mais simples, sem desprezar os outros, né? Porque nós precisamos também dos ricos, sem desprezar ninguém, mas fazer uma opção assim, muito declarada pela simplicidade. Dom Orione queria justamente isso. Quando ele via, naquela época dele, o clero burguês afastado do povo, ele quis mostrar com as atitudes dele qual deve ser a face verdadeira da igreja. Uma igreja samaritana, uma igreja que se compadece dos outros. Então, aquelas coisas malucas que ele fazia, porque se vocês forem ver isso, cada coisa maluca. E aquela coisa de sair com procissão, com carrinho de mão, inchada e tudo mais. Aquilo tudo é uma forma de dizer, nós queremos estar identificados com os operários, com o povo, né? Então, acho que é isso. Hoje a gente tem que encontrar outros modos, mas
eu sei o que eu não quero ser. O que eu não quero ser. Agora, eu não consigo atingir o que Dom Orione quer, deseja para mim. Eu não quero ser uma pessoa distante do povo, uma pessoa que se acha o tal porque é padre, porque tem um poder. Nada, não significa nada isso. Somos só servidores. Se a gente não se sentir como servidores do povo, e pessoas simples que vieram do povo, minha família é uma família pobre, eu não vou esquecer nunca das minhas raízes, não quero esquecer nunca. Se você se esquecer disso, se desumanizar a esse modo, nem como cristão você não serve direito, né? Então, muito menos como orionita. Então, para mim, ser orionita é ser identificado com as suas origens, ser identificado com o povo e se esforçar para dar um testemunho de amor, de cuidado com essas pessoas. Você já falou um pouco do que eu queria perguntar, mas o que você é mais apaixonado pela congregação do Orione? Bom, nós temos as várias modalidades de trabalho, mas talvez as duas obras que nós temos que são assim muito escondidas, que ninguém fala muito delas e que são recentes, são as novas formas de pobreza também, né? Que me toca muito é justamente o trabalho com os toxicodependentes, né? Nós temos lá no interior temos na Província Sul, uma grande obra, e temos em Morada Nova uma obra também. Lá são 10 a 12 rapazes, senhores, né, que lutam contra... Então é um trabalho muito árduo, muito difícil, muito sincero, sem muito aplauso da sociedade, porque a sociedade olha aquela gente como gente, né, vagabunda. Eu acho muito bonito. Quando eu passo lá nessa comunidade, passei recentemente e vi o trabalho lá do padre, que trabalha junto com eles na horta e vende os produtos ali para ter dinheiro, recurso para alimentar as pessoas. Eu acho muito lindo esse trabalho. E também um trabalho que tem lá em Vila Velha, que é com as criancinhas que são retiradas das famílias porque sofrem agressão dentro de casa, ou abuso sexual. A justiça tira e entrega para nós, né, os cuidadores. Então você vê, sabe, trabalhar com aquelas crianças, dar um futuro de esperança para essas crianças. Depois elas podem ser adotadas por outras famílias, né? Sim. Mas para mim, acho que as duas marcas mais bonitas, além do trabalho que se faz com os cotolengos. Né? Interessante. É o que eu sempre falo para os nossos jovens daqui de Anandeu. Só falar de Dom Orione não é o suficiente. Tu tem que viver aquilo. Tem que viver a missão, porque não dá para falar de Dom Orione e apenas se manter ali a falar. Tu precisa sair, precisa agir. E conhecer, né? Você conhecendo, você tem uma outra visão. Com certeza. Nós temos, por exemplo, obras que são muito difíceis, muito mais complicadas. Nós estamos falando de obras que ainda dá para levar, né? 10 crianças aqui. Agora, vocês imaginam o que é administrar um hospital do porte do Hospital de Araguaína, que é um dos maiores hospitais daquela região norte, daquela região ali. É uma referência em excelência de atendimento e tudo mais. E como é difícil você falar de caridade nesse ambiente. Porque o pessoal acha que já que é dos padres, tem que ser tudo de graça. Quem é que paga o enfermeiro? Quem é que paga o... Se o SUS não cumpre a missão dele, é difícil que a nossa caridade é só ter aquele hospital, só administrar aquilo ali e dar a possibilidade para que o SUS, que tem a obrigação de ajudar na saúde, possa contemplar os pobres. São 600 crianças que nascem todo mês ali naquele hospital. 600 crianças todo mês naquele hospital. Você imagina. Então, é um trabalho assim de caridade que fica muito escondido, mas é uma das coisas mais pujantes que nós temos. Mesmo ter uma faculdade, né? Os valores que a gente passa junto com a educação deveria ser uma forma de evangelização. Então nós temos uma diversidade de coisas. Dom Orione é um pouco polivalente. Tirar para todo lado. É várias frentes. Necessidade. Realmente. Pois é. Flávio, tem alguma consideração? Eu tenho a minha última pergunta. Pode fazer, então. Dá pra fazer o enágio aqui? Peraí. Olha, primeiro que enágio aqui não vai ser o provincial mais, mas eu prometo vir para olha aí, quem sabe participar. É aquilo que eu já falei para vocês. É um desafio. Eu acho que Belém ainda contempla isso, porque muita gente ouve falar de Belém, que
Não adianta, a gente tem que ser honesto. Não adianta, as pessoas não vêm só para rezar. Sim, com as pessoas certeza. vêm para passear também, Também. as pessoas vêm para conhecer lugares. Então, para você trazer alguém lá do Sudeste aqui, tem que começar a trabalhar desde já e fazer divulgação e que eles comecem, porque é caro. Com certeza. Que é 50 mil para vai estar para subir até aqui, sabe? Então, é preciso que haja esse empenho. Então, eu vejo mais energia, mais vibração aqui para descer do que de lá para subir. Mas quem sabe, né? É isso que eu digo, né? Pessoal, não só a vibração, mas o fato também lá no sul, tem Aparecida para visitar, tem Trindade, Sim. tem o Rio de Janeiro. Então tem uma motivação. Então vocês botem o Pará para ser uma referência. Vamos subir o hashtag. Não, eu acho. Com açaí. Se fosse para dizer, se eu estivesse respondendo aqui o pessoal de Buriti, vocês não façam essa besteira não, gente. Ninguém vai a Buriti. Não vai, porque aqui é uma cidadezinha pequenininha lá no fundo de Rondônia. Querer só que o pessoal vá por ir. Agora, Belém já tem atrativo. Belém tem atrativo. Então, se organizar bem, começar desde agora, aí eu quero vir para ver se vai dar certo mesmo. Espaço físico vocês têm. Sim. Espaço físico vocês têm. O único problema é atravessar de um lado para outro da BR. Isso aí é de menos. A gente faz uma ponte. Pra imagem de Nazaré entrar aqui na Paróquia de Cristo Rei, o padre não conta, mas ele ficou na frente do carro da Polícia Federal lá, na entradinha do Cristo Rei. Mas aqui vocês têm dois ambientes que são referência, assim, para isso, porque para a igreja é grande para reuniões e tudo, para missas e tal, ou para uma alimentação. Você não pode ficar o tempo todo para lá e para cá, né? E tem o Juliano Moretti também, que é um espaço verde, bonito, grande, né? Mais refrescante você lá. que faça 2 enágios, né? Depois num dia... Junta! Olha, é uma coisa que é pra se pensar um futuro já tão distante, mas também... O próximo o que vocês têm que agora é ir no próximo, interprovincial, e fazer campanha lá mesmo. Vamos subir o hashtag. Já levar já está sintonizado com aquele que for o conselheiro responsável, né, que no caso era o padre Dionísio. Se for ele ainda, está sintonizado com ele para divulgar já. Sim. Eu acho que o pessoal morde a isca se você começar com antecedência, com bastante antecedência. Não, eu acho que, por exemplo, Goiânia é mais perto, mas é mais interessante vir ao Belém do Pará do que Goiânia. Tem mais história, tem mais... É um outro país, isso aqui. É uma outra realidade. Primeira vez que eu vim ao Pará, eu senti, é um outro país. É a comida, é o estilo das pessoas, é a música deles. Tem uma referência. Tem um charme. Tem. Eu lembro que a gente estava indo pra Goiânia, a gente parou na Goiânia porque o ônibus não conseguia entrar ali. Todo mundo buzinando. Araguaína? Araguaína. Chegou em Goiânia também, a gente parou. Aí eu falei, senhora, que referência, hein? Bom, tem alguma ponderação, Flávio? Desde já, muito obrigado pelo seu tempo, né, por ter dado pra gente. Aí eu achava o senhor muito duro, muito grosseiro aqui, mas... Tá vendo? Esses paraenses são assim. Teve uma vez um seminarista, falou assim, e aquele colega seu lá? Eu não quero ir aí não, disse que o senhor é muito nojento. O padre disse que era pra gente sair com o senhor. Eu falei, mas ele é muito tietado pelo pessoal do MLO. Sonado. Aí, mas eu conversando com o senhor agora, eu contei a minha opinião nessa missão mais da gente. Assim. É o que a gente quer, o que as pessoas querem. Um padre que ande com a juventude, que ande com o MLO. Um padre que converse com a gente. Eu também já tenho uma certa idade, tá na hora de eu ficar quietado, né? A gente vê o padre muito no altar ali, faz a missa e sai fora. Não é o caso dos padres orionitas, é outras realidades que a gente conhece. Mas essa proximidade é importante. É claro que cada um tem um temperamento, tem um jeito de ser, mas abrir as portas para a juventude, dar espaço para a juventude, isso é fundamental. Devia ser coisa inerente ao nosso carisma. Nós não somos os salesianos que trabalham especificamente com a juventude, mas Dom Orione bebeu muito da fonte de São João Bosco e sempre teve a preocupação com jovens desde o início. O senhor não foi seminarista do padre Vicente Lócio, não? Foi? Ficou na teologia. Eu já estava na teologia. O senhor sofreu mas eu não punha para construir igreja naquela época. Naquela época, não. Mas foi na teologia. Ele era
Isso há 30 anos atrás. Ele já era ordenado, era padre. Ele já era bravo assim? Trabalhava já. Mas a gente brigava muito com ele. Ele botou muito seminarista pra trabalhar. Outra pessoa também que deixou a marca dele, do jeitão Sim. dele, mas deixou a marca dele. Você deixou muita saudade aqui, olha. Dedicação, O povo, toda vez que cita o nome dele aqui, eles batem palma, gostam. Não foi o senhor que tirou ele daqui, não, né? Foi. Foi, meu senhor? Mas tinha 13 anos, tá? É. Tinha 13 anos, foi. Aí ele falava assim, o Josumar vai se vingar, ele vai querer me tirar de lá. Já deu o seu tempo. 13 já anos. na hora. No começo é difícil entender isso, né? Não, mas é normal. E ainda bem que a pessoa sofre quando tá saindo e o povo sofre. Pior é quando o povo, graças a Deus. Pior é isso. Ainda bem que o povo sente. O Padre Pedro, por exemplo, tá saindo, tá deixando saudade, o povo sente. Eu lembro que essa senhora que mora aqui perto, na hora que fui tirar o Padre Lote, o senhor não mexe com o Padre Lote, pelo amor de Deus, mexeu com o Padre Lote, mexeu comigo. O senhor sofre ameaças diretamente. Mas tem que mexer, não tem como. Esse é E outra, não estou dizendo o caso aqui Sim, específico. sim. As pessoas só conhecem o lado bom de ter o padre lá, de ter o clérigo. Eles não sabem o que está por trás. Por que está tirando? O que está acontecendo ali dentro da comunidade? Tem toda uma organização. O que a gente está evitando? Existe outras questões que a gente não entra, são questões pessoais que a gente não entra, né? Então só aparece pro pessoal como uma pessoa maravilhosa que está lá fazendo isso, fazendo aquilo. Mas ele tem que ser tirado por isso. Então, tá na Constituição da congregação. Faz mas voto de obediência também. As pessoas né, também não têm como compreender tudo, né? Isso. Então a gente sai, dá uma justificativa. Não, vou mandar um outro melhor. É porque, como eu falei, antigamente mudava drasticamente o padre, né? Tira esse daqui e bota esse outro. Aí as pessoas já ficavam meio acanhadas com o novo padre. Aí, como o senhor deixou o Padre Benedito aqui, as pessoas já, Padre Benedito, poxa, eu conheço pelo menos não perde o vínculo, né? Porque se é tudo zero, é difícil. Porque mesmo assim, às vezes é difícil o novo padre chegar nas pessoas, na juventude, não é melhor as pessoas ali. Não, e aqui ele já tem uma caminhada, ele tem uma proximidade muito grande, a gente nota, né, com o povo aí. Então no caso agora, ele tá começando um novo ciclo dos 3 anos. Ele tá começando agora como diretor, pelo menos mais, se não acontecer nada diferente, pelo menos uns 6 anos, né? Entendi. E aí outros vão vir para ajudar no seminário, precisa de um aqui. Erinaldo. Às vezes é assim. Erinaldo, você tá sendo solicitado. Mas desde já, padre, eu agradeço realmente muito a sua participação. Realmente, Flávio falou uma coisa que a gente fala assim, o padre Josumar é na dele assim, mas é realmente o senhor uma pessoa que é cativante, a gente vai conhecendo mais. É aquela questão, a gente precisa conhecer pra gente poder amar. Então a minha percepção também vai mudando um pouco sobre a sua pessoa. É alguém que tira os padres daqui, tira, né? Tira. Mas que tem toda uma justificativa, todo um contexto por trás. Então, desde já a gente agradece muito. Eu espero muito que o senhor visite mais o Pará. A gente sabe que é difícil, sua agenda é completamente lotada. Mas quem sabe um dia o senhor não vira pároco aqui. Quem sabe? Pois eu quero vir no Círio. Pois é. Agora não dá, mas eu quero seria interessante. O ano que vem é meu último ano. Então, olha aí, ó. Será? É meu último ano. Aí, quem sabe, dá pra vir no Círio. Se não aproveitar essas épocas, depois Verdade. também que a gente fica num lugar fixo, É mais eu complicado. venho porque eu tô de Liberdade como provincial pra Liberdade. Mas se eu tiver fixo, se eu voltar pra Niterói, vai ser uma tristeza. Olha o próximo provincial. Hashtag não volta pra Niterói, Josumar. Então eu falei assim, então se não for Niterói, eu quero Ananindeua. Olha aí sim. Mas é isso aí, eu agradeço também, né, a disponibilidade de vocês, o interesse em conhecer um pouco mais e querer bem a congregação. Realmente é uma história de vida, né? Seja a história pessoal, a minha como provincial, a história da província que vai acontecendo. Foi um dos grandes realizações que nós tivemos nesse período foi justamente fazer um livro. Desde quando foi dividida a província, não tinha nada mais registrado, né? Então nós temos um registro que era feito ainda em mimeógrafo. Eita! Da história da província até a divisão, até 83, 80. De lá para cá, nós coletamos em todas as casas, pedimos em todas as casas, procurasse os livros de registro, fizemos a história.
até Novo Aripuanã, até a abertura em Novo Aripuanã. Que é a Então, nós temos essa história registrada e é muito bonito a gente ver que realmente é isso. A gente, de uma forma ou de outra, está contribuindo para que o reino de Deus aconteça, né, com o nosso jeito de ser, com a nossa maneira de ser, mas a gente está fazendo o que pode para que o reino de Deus aconteça também. E eu agradeço a vocês e espero que estejam cada vez mais imbuídos, não só do dinamismo do cristianismo, do segmento de Cristo, mas pelas pegadas de São Luís Orione, pela proposta que ele deixou para a gente. Uma mensagem que eu deixo para os paroquianos para os próximos 50 anos da paróquia. Os próximos 50 anos, Eu acho que estão vivendo um momento dinâmico, novo, né? Vamos dizer, está inaugurando esse período novo com uma igreja nova, com a paróquia mais reduzida, mas com mais possibilidade de trabalho, de atendimento ao povo, com esse seminário que foi construído também nesse período agora final, né? Foi reconstruído. Então, toda essa novidade que possa dar um vigor novo, né, a todos os paroquianos, né? A gente vê a alegria, o dinamismo que existe aqui. Eu fiquei surpreso, por exemplo, muita gente ficou surpresa na ordenação do Padre Paulo, quando a gente via, por exemplo, o pessoal dava conta de fazer um café da manhã, servir todo mundo, depois tinha a janta no outro dia, tinha uma janta. Meu Deus, que batalhão é esse? Quer dizer, é só esse dinamismo mesmo de gostar da igreja, de gostar dos padres, de gostar de Dom Orione, de gostar de estar aqui. Então isso é muito gratificante para a gente. Realmente eu falo isso com toda sinceridade. O Pará, ele deixa a gente com o coração em festa mesmo. Quando você vem para cá, você vem à vontade, você sabe que vai ser bem acolhido. Então que vocês continuem com esse dinamismo e que Dom Orione possa abençoar, interceder junto a Deus, favorecendo a saúde, a paz, a alegria para toda a gente aqui de Ananindeua e especialmente da nossa paróquia. Muito obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece você que ficou nos acompanhando aí. A gente vai mandar um salve hoje pro Padre Pedro, pro Padre Edson, que com certeza vão ver esse podcast, que a gente quer saber o que o provincial falou aqui. Um abraço, família. Então a gente agradece realmente a participação de vocês. O último vídeo foi o do Padre Vicente Lotti. A gente já viu que teve uma boa visualização até o dia que a gente está fazendo esse podcast aqui. Agradece também as pessoas que nos dão apoio e para que esse projeto continue também a vigorar, a dar continuidade realmente. Desde já eu agradeço, muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sabemos o horário que você está vendo, mas você coloca aqui embaixo nos comentários, beleza? Eu sou o Arthur Fonseca e apresento o podcast do Fala Cristo Rei. Até a próxima. E muito obrigado novamente, pai. Obrigado a vocês. Tchau.